Olá, a AVTech na área. Sexto episódio, vamos falar sobre LGPD. E eu tenho aqui duas convidadas que, tratam do assunto assim de uma maneira excelente e magnífica. Eu tô aqui com a Bruna Silva da Deserve, muito bem-vinda. Muito obrigada. E eu tô com a Larissa Costarelli da Autoavaliar. Muito obrigada pelo convite, Regis. É um prazer estar aqui para falar com o pessoal e com vocês sobre LGPD. Maravilha. O que cada uma de vocês fazem, né? Qual que é o papel de vocês dentro da Autoavaliar e dentro da Deserve? Bom, Regis, hoje eu sou responsável pelo processo de conformidade da Deserve, então nós ajudamos as empresas a buscarem essa adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados, e nós temos uma vertical de treinamentos que preparam os profissionais para certificações internacionais, tanto da IAPP, que é a maior associação de privacidade no mundo, quanto da ESIM, que também é uma certificadora bem relevante internacional, reconhecida internacionalmente. Então, nós ajudamos aí as pessoas a entenderem melhor da legislação e as empresas a buscarem adequação. Inclusive a Autoavaliar, né, Lari? Inclusive é o treinamento que eu fiz para me tornar encarregada de dados aqui na Autoavaliar, né? Hoje em dia eu exerço a função de DPO, sou responsável pela parte de conformidade aqui com a Autoavaliar e todas as questões relacionadas à privacidade e segurança dos dados. O que significa DPO? Data Protection Officer, que na tradução brasileira ficou encarregado de dados, né? É basicamente a pessoa que está ali para ajudar não só os colaboradores das empresas, mas também os titulares dos dados a entenderem um pouco mais, né? E até fazerem uso, assim, do direito por exemplo, dos direitos que eles têm em relação à proteção de dados, no nosso papel como controlador. Mas são conceitos que a gente vai deixar para falar um pouquinho mais para frente. Maravilha. Até para contextualizar quem está nos assistindo, quem não entende muito do assunto, o que seria essa Lei Geral de Proteção de Dados? Regis, é uma legislação que ela preza pela proteção dos dados pessoais. Então, os dados de pessoas físicas, até a legislação traz como pessoas naturais, eles devem ser sempre cuidados. Então, o caminho que a informação percorre dentro de uma organização, ele deve ser atrelado junto a medidas de segurança da informação, para que não tenha vazamento desses dados e que esses dados eles não gerem prejuízos aos donos dessas informações, que são os indivíduos, para que esses dados eles não sejam também perdidos ou até mesmo alterados, sem que seja de forma segura. Então, basicamente, essa legislação cuida da proteção dos dados dos indivíduos para que não tenha aí para que não tenha prejuízos na sua esfera pessoal. Ou seja, eu não corro o risco, por exemplo, do meu dado ser vazado e de repente alguém agir de má fé com o meu nome, com o meu CPF e cometer uma fraude, por exemplo. Exatamente, é bem isso. E como que está o panorama disso no Brasil hoje? Bom, eu acho que a legislação, apesar de ela ser de 2018, né, ela é um assunto muito novo ainda. A gente tem ainda muitas empresas entrando em conformidade, né? Como, por exemplo, a Autoavaliar já começou esse processo de conformidade há 2 anos atrás. Então, há 2 anos a gente vem mapeando nossos processos, legitimando as bases legais para o tratamento desses dados que a gente faz o tratamento, a coleta, enfim. A gente teve em 2021, Bru, que ela passou... 2020 entrou em vigor. 2020 com sanções aplicáveis a partir de agosto de 2021, certo? Isso. Entrou em vigor, então, no meio da pandemia? Exatamente. Sim, a gente literalmente foi dormir sem uma lei e acordou com a lei valendo em todo o território nacional. Caraca, e qual que é o risco, por exemplo, se a empresa não tiver com isso conforme, não tiver aplicado, não tiver um DPO, né, uma pessoa para cuidar disso dentro da empresa? Qual que é o risco disso? Olha, Regis, os riscos são inúmeros. Normalmente as empresas estão muito focadas aos riscos voltados às sanções da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem fiscaliza o setor e é comprometido com a aplicação da lei no Brasil. Porém, os riscos para a continuidade dos negócios acabam sendo mais altos, porque isso pode ferir a reputação da marca da empresa, isso pode fragilizar constantemente a confiança que os titulares dos dados têm na organização. Isso pode fazer com que a empresa perca parte dos seus clientes por não estar num nível adequado de privacidade e proteção de dados. Então, não conseguir demonstrar a devida conformidade geram riscos para o negócio e sanções oriundas da própria legislação. Além de que o judiciário ele também pode fazer valer os direitos dos titulares. Então, PROCON, IDEC, também estão aptos aí, prontos para garantir os direitos desses indivíduos.
Então, os riscos são inúmeros, multas, sanções, prejuízos para a organização, que às vezes não tá tão na vista, né, Lari, das organizações. Pensam muito assim, bom, as sanções da lei, a multa, por exemplo. Mas a multa, ela relativamente precisa passar por um processo administrativo, Regis. Já o teu contrato com o teu cliente é algo muito particular e que pode ser prejudicado por conta da não conformidade. Eu acho que tem, no geral, né, as pessoas, como a Bruna falou, as pessoas se preocupam quando você vê lá o teto da multa é 50 milhões de reais, é lógico que causa um pânico, Sim. né? Só que até a gente chegar nessa multa, existe um processo a ser percorrido, né? Até você ser devidamente multado, né? E às vezes são nesses pequenos detalhes, eu acho que os cases de exemplo que a gente tem são aí grandes multinacionais que tiveram suas bases de dados vazadas e viram suas ações irem lá pro chão, né? Então, isso é uma resposta imediata. Por quê? A partir do momento que eu te confio meus dados e você não guarda eles, não faz tratamento de forma segura, como a Bruna falou, o que me faz, então, confiar em você de novo? Sim, não justo, é mesmo? Então, aí eu, Larissa, como titular de dados, não faria sentido te entregar de novo. Agora, mas eu quero entrar num assunto importante, né? Por exemplo, você falou da questão da segurança e a empresa ela tem que prever proteção para esse dado que ela está retendo lá. Mas isso eu tô seguro contra, por exemplo, um cyberataque? Porque se a gente for pensar do ponto de vista, aí, por favor, me corrijam. Um hacker atacou a empresa e pegou os dados. A culpa é da empresa que não cuidou desses dados direito ou ela tá suscetível a receber um ataque e de repente vazar esses dados? Como que funciona isso? A empresa eu fico preocupado, entendeu? A gente fala em mitigar os riscos Sim, de que isso aconteça. Então, um cyberataque, ele pode, sim, encontrar vulnerabilidades na rede das organizações e isso pode atingir os dados pessoais. Acontece que, por parte da organização, ela não tem como eliminar esse risco. Isso é um risco que se corre. Então, nós estamos cada vez mais conectados à internet. Mas, por um outro lado, ela tem que entender quais são as medidas que vão mitigar de que realmente isso aconteça. Tá. Né? Então, não pode ter um caráter completamente negligente e também não pode ter também essa responsabilidade de preciso eliminar completamente os riscos, porque as ameaças elas surgem todos os dias. Então, por isso é importante ter todo um processo de conformidade, de compliance, de melhoria contínua, para que, se acontecer algo, a empresa tenha estratégias e controles para mitigar os riscos e os prejuízos que, porventura, podem ocasionar nos titulares dos dados. Tá. Eu brinco que, desde que eu me tornei uma profissional de proteção de dados, eu não tenho uma noite de sono, assim, em paz, porque é isso, a gente tá preocupado o tempo todo. O risco, ele sempre existe, né? Ele vai existir 100% do tempo. O que a gente faz por exemplo, mapeando os nossos processos, sabendo os processos que a gente faz, a coleta e o tratamento de dados, a gente consegue, primeiro, atrelar uma base legal que permita o tratamento desse dado com base na lei, né? A LGPD hoje em dia ela tem 10 bases legais, porque eu lembro que eu fiz o curso logo que saiu a legislação e a nossa maior preocupação então agora a LGPD saiu e então a gente não trata mais dados. Então a gente não faz mais cadastro para comprar em nenhum e-commerce, a gente não faz mais nada. Não guardo mais dado de ninguém, né? Né? E aí, tipo assim, então tá. Eu lembro que durante o treinamento, a minha primeira pergunta foi assim, mas e o Serasa, então? Como ele faz? Porque se eu sou dona do meu dado, eu tenho uma dívida de 20 mil reais, eu vou chegar pra ele e falar assim, então, Serasa, olha, a LGPD diz que você tem que excluir meus dados. Só que aí não é bem assim, porque existe uma base legal de proteção ao crédito. Tá. Né? Então, a gente faz, tanto que nós, autoavaliar como empresa, acredito que a DServe faça isso internamente também, a gente faz anualmente um mapeamento de todos os dados que fazem a coleta de dados pessoais, pra gente saber, será que a gente tá pegando dado demais? Né? Será que a gente tá... será que esse processo eu realmente precisaria fazer? Ou, por exemplo, eu tenho como automatizar sem fazer a coleta de dados, né? No nosso caso, por exemplo, placa, chassi e Renavan é considerado dado pessoal pela lei. Que você consegue chegar até o usuário, né? Exatamente. Porque aí entra um conceito... Bom, eu poderia, a Bruna, também ficar falando de conceito aqui o dia inteiro, mas porque a gente tem essa diferença do conceito de dado identificado e identificável, né? Um que pode ser diretamente relacionado ao usuário. Então, por exemplo, você é dono do seu CPF, eu sou dona do meu, não existe outra pessoa com o mesmo CPF. Sim. Né? Mas um conjunto de dados também pode te tornar identificável.
né? Então, eu não preciso me preocupar só com um dado, né? Mas eu preciso me preocupar com todo aquele conjunto. A minha maior preocupação quando teve o início da implantação da LGPD foi justamente esse. Eu falei assim, poxa, se eu não vou poder mais guardar dados que identifiquem uma pessoa, como que faz com uma base cadastral? Quando eu precisar falar com aquela pessoa, eu não vou ter mais o dado dela? Então, eu tava começando a entender como é que funcionava. Eu falei, não faz sentido nenhum. Fiquei bravo pra caramba com a LGPD. Eu acho que muita gente deve ficar brava até hoje, né? Acho que até hoje as pessoas ficam bravas. Eu também fico, porque nós tivemos uma Lei Geral de Proteção de Dados em vigor sem nenhum conhecimento da sociedade em relação ao que realmente é essa legislação. Antes mesmo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados realmente, já em pleno exercício, a legislação já estava em vigor. Os titulares dos dados, eles não têm uma noção exata do que realmente são os seus direitos e de como exercer. E os próprios conceitos da legislação. Sim. Então, são conceitos que, se a gente buscar por toda a OCDE, por todos os guias da OCDE, já existem há mais de 30 anos. E estão na nossa legislação, estão na legislação da União Europeia e nas legislações ao redor do mundo. E por que nós tivemos acesso a esse conhecimento só agora? Sim. Então, é uma indignação. Surge essa indignação. Mas que a gente tem que correr mais rápido, porque é uma transformação mundial, né, Regis? E, no começo, parecia que o titular de dados, ele tinha ali um superpoder. Parece assim, eu proíbo o tratamento dos meus dados. Uhum. Né? Só com o meu consentimento que esses dados eles poderão ser tratados. E não, é impossível. Inviabiliza o negócio. E o que a Lari traz é exatamente importante. A gente precisa entender o contexto que a informação percorre. Por isso que a gente bate na tecla. Mapeie o processo operacional, porque os dados eles estão dentro de um contexto para uma finalidade específica. E aí, mapeando isso, a gente consegue saber exatamente como proteger essas informações. Como ter medidas de segurança nos dados se eu nem sei onde eles estão. Então, esse controle é extremamente relevante. Não, e volta no ponto que a gente citou agora, né? Você não pode se apoiar no que eu não sabia. Na verdade, você tem que mapear para justamente saber onde você está vulnerável, né? Uhum, exatamente. Como que tá a cultura para a implantação disso? Como é que as empresas estão abordando? Todas elas estão agora pensando em ter um DPO? Como que tá isso? Eu acho que vai além do pensar, né? Hoje em dia a lei, ela exige que todas as empresas tenham um DPO nomeado, né? Porque precisa ser essa pessoa que entenda da legislação. Foi o que a Bruna falou. Por exemplo, a gente passou aí anos sem saber. A gente sabia que existia uma multa, né? Existia um teto de multa, mas a gente não sabia. Então se eu tiver um vazamento de uma base completa de dados e, sei lá, eu esquecer um papel aqui com meu login e senha anotado, a régua de medida é a mesma, né? A gente não sabia. A gente teve o documento de dosimetria das sanções, que classifica lá em leve, média e grave as sanções, recentemente, no final de fevereiro. Esse ano. Então, assim, a gente, querendo ou não, acho que a gente, como profissional de proteção de dados, eu brinco, assim, que antes eu entrava no meu computador e ia ver notícias, né? Hoje, o primeiro site que eu acesso é a NPD para ver se saiu alguma coisa nova. Né? Porque a lei é isso, eu acho que ela ainda muda muito, não sei se a Bruna concorda, mas eu ainda acho que ela vai passar por muitas transformações. Porque a LGPD, ela tem como base o GDPR lá da Europa, né? Sim. Só que o GDPR é um documento que já está em vigor desde 2018, vale em todo o território da União Europeia e ele é muito mais robusto. Por quê? Ele diz o que você fazer, mas ele também te dá o como, que é uma coisa que a nossa LGPD não tem ainda. Né? É lógico que a gente conta com a NPD, né, que é esse órgão, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que dá, né, eles vivem fazendo webinars, eles fazem lives no YouTube, principalmente quando tem, que nem no documento de dosimetria, quando ele foi publicado, eles fizeram, explicando e tal, porque pra gente também era novo, né? Então, e outra, a NPD tem um canal de denúncias anônimo, né? Então a empresa ela tá suscetível a passar por uma auditoria a qualquer momento. Então, se você não tiver preparado, se você não tiver consciência dos dados que você trata, se você não tiver eles mapeados e principalmente se você não tiver os seus colaboradores cientes do que é ter uma cultura de proteção de dados, de nada vale você ter um DPO, você fazer, né, implementar 20 camadas de segurança, firewalls. Isso não importa. Por quê? Se o cara for lá e deixar, sei lá, ele... Por exemplo, vou te usar como exemplo, Regis. Pode colocar. Você tá lá programando. Precisei, tô no escritório, fui buscar um cafezinho. Eu brinco muito com o pessoal. Deixei o minha tempo tela... de um cafezinho com o computador desbloqueado é o suficiente para alguém mandar um comando e acabar com o seu trabalho que talvez você levou meses fazendo.
Verdade. Né? Então, assim, não é simplesmente, ai, Lari, para de ser chata, ai, bloqueia a tela do computador. Vou continuar sendo chata sim, porque é isso, às vezes é o tempo de um café, sabe? É um descuido de você olhar e de repente você tá, ai, vou aqui tirar uma foto e de repente ter uma informação ali que não poderia ter sido compartilhada. E isso já aconteceu. De alguém postar uma selfie na rede social e tá toda a estratégia do negócio no vidro, porque, claro, a gente... Foi desenhado o fluxo, etc. Então, assim, hoje as informações, elas valem muito. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, os dados pessoais passaram a valer bem mais. Então, todo esse processo a ser seguido é um processo de melhoria contínua. A legislação vai passar por mudanças? Vai. Assim como os negócios, os processos vão mudar. Então, todo esse processo, se não trabalhado bem, uma conscientização, treinamentos, é algo que realmente mude a cultura da organização, que seja de dentro para fora, com certeza os prejuízos são gigantes. Então... E aí eu acho que um ponto importante pra gente trazer também é que a alta direção precisa estar envolvida nisso. Na verdade, quando eu perguntei a minha dúvida em relação à cultura, eu estava pensando na parte de diretoria. Eu nem tinha pensado nisso, que vai no nível mais baixo ainda, vai no próprio colaborador. Sim. Então, eu acho que talvez o que a gente peque um pouco aqui no Brasil, nessa questão da cultura, é justamente isso, assim. Muitas pessoas acham, por exemplo, que a responsabilidade, né, que nem a Bruna falou, então eu posso te dar um selo lá de compliance com o LGPD? Não! Porque os processos mudam todo o tempo. Novos projetos surgem todo o tempo. Em nenhum momento você vai estar 100% adequado com o LGPD. É um processo de melhoria contínua. É vivo. É vivo. Então, assim, primeiro, se você tem um DPO, você precisa inserir ele nessa tomada de decisão. Sim. Por quê? Porque ele é a pessoa que tá ali pra te ajudar. Por exemplo, eu quero tirar um produto A e ele vai fazer o caminho B, C, D. Tá. Só que aí em C e D eu tenho a coleta de milhares de dados pessoais. Então peraí, já muda. A gente vai coletar dado pessoal, vamos ver como a gente vai proteger. Vai pôr criptografia, a maneira que você vai usar, independente. Ok. Né? Mas você precisa Mas garantir. Tem um plano. Exatamente. Tá. Então, de nada adianta, por exemplo, a diretoria abraçar a causa, né? E o colaborador achar que não é com ele, que a responsabilidade é do DPO e é só da alta diretoria, né? Não, muito pelo contrário, a responsabilidade é mais de quem tá ali no dia a dia, lidando com o cliente, fazendo contato com o cliente, do que da alta diretoria. Existe essa tentativa de terceirizar a responsabilidade, Sim. né? Nós, como consultores, a gente atende muito grupos de concessionários de veículos, a gente atende muito empresas de tecnologia, a gente tem empresas que são também do ramo da saúde, mas existe essa vontade de dizer assim, eu vou contratar um consultor e esse consultor vai resolver o problema da conformidade. Ou eu vou designar um encarregado de dados e esse encarregado de dados vai resolver o problema da conformidade. E aí, quem está numa área de gestão de setores, gestor do RH, gestor da TI, segurança e informação, enfim, ali líder de uma área que manipula dados pessoais, que trata dados pessoais, também tem essa necessidade de achar que vai ser um encarregado de dados que vai organizar os processos dentro dos setores. E as pessoas que são os liderados acreditam que isso é função do líder, quando, na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados ela deu um grande F5 em todas as profissões. Nós temos nos nossos treinamentos mais de 2.000 pessoas treinadas, certificadas, com essas certificações internacionais e APPs, já são mais de 2.000 profissionais. Pessoas que entenderam que isso faz parte agora de uma nova realidade profissional. Então, do lado da dificuldade, da conformidade, vem também uma oportunidade. Porque o próprio encarregado de dados é uma nova profissão. Não tínhamos antes essa obrigatoriedade. E isso pode ser visto para o bem ou para o mal, né? Então, é importante a gente ter essa visão de que traz, junto com os desafios, muitas oportunidades de melhoria. E hoje uma empresa que ela atua ali na esfera de operador de dados, que ela não esteja preparada, pode ter certeza que o concorrente já está se preparando. E aí uma organização vai ter a tendência de contratar quem já está em conformidade, porque os riscos também, a responsabilidade, ela também é uma responsabilidade solidária perante a legislação. Então, acaba tendo uma regulamentação, assim, muito forte, inclusive do próprio mercado, né, Lari? Sim, e eu acho que é essa, assim, no começo, por mais que tenha tido esse medo em relação da LGPD, passou a ser um diferencial de mercado muito grande, né? Porque a LGPD, ela não veio para barrar o negócio, muito pelo contrário.
Ela veio para segurar a continuidade do negócio, fazendo com que as empresas se adequassem de forma segura no tratamento desses dados. Por quê? Se a gente for pensar, antes a gente lida, por exemplo, com o conceito de IoT, né? Hoje você consegue se imaginar sem estar conectado a alguma coisa? Dificílimo. Então, assim, e por exemplo, você vai fazer, sei lá, qualquer acesso num e-commerce, né? Seus hábitos de consumo estão sendo ali mapeados, né? Mas pra onde? A gente não se pergunta pra onde vai esses dados, né? Você dificilmente lê a política de privacidade de um site que você faz cadastro. Aceita todos os cookies? Sim! Entendeu? E assim, eu não vou ser hipócrita de falar, não, porque eu por muito tempo aceitei também. O que isso daí vai fazer? Não é? Muito mais fácil dar o sim ali do que eu entrar lá do e que ler desabilitar 10 tudo. páginas do termo de utilização e tal. Entendeu? O próprio... Você tá correndo risco. Eu não sei se vocês lembram do aplicativo que te envelhecia, o Face App. Lembro. Né? Era russo, se eu não me engano, não era? O Face App, né? Esse é só um dos, mas tinha inúmeros problemas. Que a permissão que você dava lá era vitalícia. O Google e a Apple foram multados pelo Procon SP por conta desse tratamento de dados que não tinha sido transparente ao titular, ao usuário. Porque o termo de uso não era traduzido. Então, como eu poderia ter ciência do que estavam, né? É lógico, eu vou envelhecer. E aí. Aí não tem nem como alegar ignorância, né? Porque eu não sou obrigado a saber inglês. Não, porque é legal. Aí eu vou por lá e ver como eu vou parecer quando eu tiver 80 anos, né? É o tipo de spoiler que ninguém quer, né? Mas as pessoas quiseram, eu não. Eu não. Então, e tem essa Deixa também. pra lá. Às vezes, mesmo se você não fez seu cadastro lá, mas o seu amigo colocou sua foto lá, já era também. Né? Face Detect, né? Então, hoje em dia você tem as tecnologias avançando cada vez mais, né? A gente tá aí no boom da inteligência artificial, né? Onde, por exemplo, as pessoas agora... que nem no feriado, fui no apartamento novo da minha prima, e aí o cara falou assim, você fica parado um pouquinho na frente da câmera, a gente vai fazer o seu cadastro. Aí eu... Você já começa a ficar bitolado, né? Aí eu tipo assim, mas pra quê? E porque aí é isso, a cultura vai pega nesse ponto da pessoa não conseguir responder. Mas por que você vai? Eu tô vindo fazer uma visita, eu não sou moradora. Não é errado, é falta de treinamento até mesmo com a própria segurança, né? Então não importa se você é a pessoa que faz a faxina na empresa ou a pessoa que tá ocupando a cadeira de CEO, né? A cultura de proteção de dados, ela precisa ir de uma ponta a outra. Faz sentido. Porque, né, quem dera que o DPO fosse onipresente, estivesse presente em todos os setores, mas é humanamente impossível. Então, você precisa que os líderes abracem essa causa até para serem porta-voz mesmo. Então, tipo assim, olha, eu vou começar um novo processo, eu vou mapear aqui, deixa eu ver. Então, vou ter coleta de dados aqui e tal. Mas e como esse dado vai ser expurgado, por exemplo? Ou ele não vai? Bom, se ele não vai, a gente vai, então, ter que manter ele de uma forma segura, né? Eu lembrei de ti durante uma aula. Todos os meses nós temos as turmas de CDPO da IAPP. Então, é algo que é recorrente no Serve Academy. Tá. E na turma passada, alguém perguntou como que eu posso fazer pra não ser um DPO chato. A primeira coisa que eu pensei não seja chato. Mas lembrei da Lari, por quê? A Lari criou também um avatar, né? Então, assim, pra não ser tão somente a figura da Larissa, martelando, explicando e falando da LGPD e não ser visto como um DPO chato, né? Ou uma DPO chata, é também relevante que se use da criatividade para multiplicar esses entendimentos. Porque o DPO não é onipresente, mas a conscientização ela precisa ser contínua. Então, tem a figura da Maxi, né, Lari, que é um sucesso. Inclusive, se a galera segue a gente... Mas eu não entendi, esse avatar, ele funciona dentro de uma comunicação interna? Como que é isso? Ele funciona mais aqui internamente, mas ele já foi para as nossas redes sociais também, lá na Autoavaliar. A Max é a nossa mascotinha de privacidade e segurança, então toda vez que tem uma atualização sobre a lei, ou a gente quer trazer algum conceito para reforçar, por exemplo, a diferença entre dado pessoal e dado pessoal sensível, né? Até hoje eu me complico com isso. Então, vou te ensinar um macete muito bom. Dado pessoal, todo dado que gera identificação. O CPF. CPF, dado por exemplo. pessoal, é meu. Exato. Dado pessoal sensível é todo dado que pode causar uma discriminação. Então... Minha religião? Religião, sexo, afiliação política, tudo que pode gerar uma discriminação é
é considerado dado pessoal sensível perante a lei. E é normal, assim, eu acho que às vezes eu até me policio, porque às vezes pra mim é tão óbvio, né? Só que a gente sabe que não é. Exato. Né? Então a gente criou a Max justamente pra isso, assim, lá vem a Larissa falar de novo. Não, então hoje em dia quem fala é a Max, que é um robozinho super amigável, né? Xinga o avatar. Entendeu? Então, assim, se você... E é isso, ela é um canal de comunicação mesmo. Se você precisar, você pode mandar mensagem pra ela te responde. Com base na lei. Então, hoje em dia, por exemplo, ela tá presente nos treinamentos que a gente dá internamente, né? Ela tá presente ali nas canecas. Que legal. Então, a gente criou... No fundo de tela também. No fundo de tela. Então, é isso, assim. Tudo isso faz parte do aculturamento da empresa, né? Então, são formas, porque foi o que a Bruna falou. É super legal falar de LGPD, é legal ficar escutando a Larissa dar treinamento 2 horas de LGPD. Eu sei que não é, entendeu? Eu penei muito, né? Eu não sou advogada. Então, quando eu fui fazer minha certificação, eu sou uma pessoa da tecnologia. Então, eu até brinco que quando eu participo das webinars da Deserve, assim, geralmente é assim, 90% advogado. E aí eu sempre venho, então, gente, eu como pessoa da tecnologia, eu vou dar aqui a visão de que não é. Eu não vou advogar aí perante o que vocês estão discutindo, não. Vou dar a visão do que eu acho mesmo. Então, a dificuldade, ela veio para todo mundo. Eu penei muito até entender a proteção de dados e tudo mais, né? Então... Tirou todo mundo da zona de conforto de alguma forma. A gente mudou o jeito, por exemplo, de como as pessoas fazem o marketing da empresa. A gente mudou como o vendedor vai abordar o cliente na rua, né? Como CRMs funcionam. Porque antes você coletava, sei lá, no CRM, o nome completo do cara, o time que ele torce, a data do aniversário. E você ia fazendo essas comunicações. Toda aquela informação era útil, era necessária. Acho que hoje em dia você não pode. Né? Hoje em dia você não pode falar com o titular dos dados se ele não tiver permitido que você faça esse contato com ele. Né? Aí, de novo, a importância das bases legais da LGPD para tratamento de dados. E se for o caso, né, Lari, de precisar desse tratamento de dados sem que tenha consentido, tem também uma forma, né, quando a empresa tem um legítimo interesse em tratar esses dados, de justificar esse tratamento dentro da organização. Então, não é uma proibição do tratamento de dados. De verdade, os dados pessoais, eles precisam e eles vão ser tratados. Então, a tecnologia vai cada vez mais evoluir, inteligência artificial cada vez mais também avançar, e o tratamento de dados ele vai acontecer. Só que com respeito aos direitos e liberdades dos indivíduos. E sim, a maioria dos nossos alunos são advogados, porque desta vez tem uma legislação que envolve a segurança da informação. Então também tira da zona de conforto quem já era da área jurídica. Né? E o encarregado de dados não precisa ser advogado. Assim como também não precisa ser da área da segurança da informação. Porque tem que ter uma visão macro dos riscos de segurança, mas também dos riscos jurídicos, entender da tecnologia, entender dos processos e entender muito bem de como se comunicar com as pessoas. Enfim, a Lari é um case de sucesso de encarregada de dados, justamente porque consegue não ter esse histórico voltado ao direito, não ter esse histórico voltado à segurança da informação ou tecnologia da informação propriamente dita, mas que vem exercendo e crescendo na profissão justamente com todos os requisitos que o encarregado de dados precisa ter. Boa comunicação, boa organização, visão de projeto, visão de processo, não ser um tranca-rua, né, nos processos, né? Então realmente trazer uma visão, porque o marketing, ele vai, em 2024, lançar todos os projetos dele, desde que alinhados com a privacidade e proteção de dados. Então é algo muito bacana aí que veio revolucionar, bacana do nosso ponto de vista que trabalha com isso, né? Sim. Mas se a pessoa der uma oportunidade de olhar, ela vai ver que o mercado inteiro, as empresas todas, em todos os níveis no mundo, estão voltadas para isso. Eu tenho 2 pontos. O primeiro, a Lari comentou que a Deserve tem webinars. Algum desses webinars é no canal do YouTube, é aberto para o público? Ou todos eles são do nível treinamento, tem que contratar a Deserve? Como que funciona? Maravilha, Regis. Nós temos de todas as maneiras. Nós temos os gravados que ficam no nosso canal do YouTube, no Deserve, também no nosso Instagram. E para quem é aluno, tanto da formação de DPO, da ESIM ou da IAPP, nós temos toda semana, é algo que acontece religiosamente, na sexta-feira, às 10 horas, uma webinar que depois fica gravada dentro da plataforma de treinamentos de quem tem o acesso. Então, dentro desse momento de conversa, é um momento de networking, muitos negócios acontecem. Então, tem pessoas ali da área jurídica e pessoas da área da segurança. Acabam se conhecendo e surgem novos negócios.
Então, Legal. uma troca de experiência muito rica e também sempre uma forma de manter um treinamento atualizado. Porque nós temos o treinamento online ao vivo, mas nós também temos o gravado. Então, o treinamento gravado, ele tem força, ele tem vida quando tem essas aulas online também. Então, acaba que quem quiser conhecer o The Serve Academy pode procurar, tanto no Instagram quanto no YouTube, e também ser um aluno nosso para participar dessa construção. Então, como a gente já está há mais de 2 anos trabalhando com isso, nós estamos construindo essa conformidade em conjunto. Muitos consultores, o próprio Arthur Sabá, que hoje é diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foi nosso aluno. Participa dos nossos eventos, participa desses grupos. Ele é diretor da Agência Nacional e foi aluno da DSERV. Autoridade. Isso, Autoridade. diretor. Nacional de Proteção de Dados. Caramba. Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, também é um ponto de contato muito interessante pela disponibilidade que se tem desse vínculo que nós temos com os alunos. Essa comunicação com a Lari, a comunicação com o Arthur Sabá, a comunicação com todos os alunos, ela acontece de uma maneira muito fluida, porque a gente mantém uma recorrência no contato com essas pessoas. Então, E eu acho que o que é válido pra gente, que é de PO também, é a gente entender que tá todo mundo no mesmo barco, né? Sim. Porque às vezes você fala assim, putz, mas tô muito atrás do meu processo de conformidade, nossa, tenho muita dificuldade de mapear os processos de determinada área. E você vê que não é só com você, né? Isso acontece, é geral, né? A gente vem de uma cultura que não se importa muito com o cuidado em você, sei lá, toda vez vou na farmácia e dou meu CPF. Né? Pra pegar o desconto, né? Então, mas aí até que ponto esse desconto vale a pena, sendo que eles estão criando uma base de dados gigantesca. E eu não né? faço ideia o que eles estão fazendo com o meu CPF. Exatamente. Então, assim, eu acho que também fica um exercício, assim, da gente como titular começar a se questionar, né? Então, será que, eu quero fazer uma compra, tá? Então, aí eu vou fazer uma compra num site X. Poxa, perde um tempinho, lê ali, nem que seja uma passada de olho, né? Vai lá na parte de proteção de dados da política de privacidade, vê que dados são coletados, vê como eles fazem para mitigar os riscos de vazamento, E né? para qual finalidade aquilo, E para qual né? finalidade aquilo está sendo, né? Então, eu não posso, por exemplo, me cadastrar, sei lá, no Evino para comprar uma caixa de vinho e não parar de receber comunicação do Evino o tempo todo. Eu sempre entro no meu e-mail e coloco lá, cancelar a inscrição pra ficar recebendo e-mail, porque lota a caixa e começa a lotar de coisa que não é importante. Não, e aí as pessoas às vezes perguntam assim, mas da onde vem? Parece que meu celular, ele me escuta. Ele te escuta Ele mesmo. te escuta sim. Né? Ele te escuta sim. E vou te falar mais, quem deu permissão pra ele escutar foi você. Foi você mesmo. E não é só o celular. Teve o caso da boneca, né? Que uma boneca que foi banida na Alemanha. Essa eu não faço My ideia. Friend Kyla, boneca linda. Só que ela tinha ali um sistema como se fosse uma Alexa que conversava com as crianças. Então, excelente, uma boneca Gente, viva. assustador. Isso parece meu aquele Deus. filme Megan que saiu agora há pouco. É dá medo. assustador. Então, Não. os hackers invadiram o sistema da boneca. Ela tava online, E ela a conversava boneca? com as crianças, isso. E aí acabou conversando com as crianças, escutando as pessoas da casa. Foi uma boneca que... uma Nossa. boneca pior que a Annabelle. Pior que a Annabelle, né? Quem é a Annabelle comparada a ela? Dizem que a vida imita a arte, aí tá ao contrário, né, meu? Caraca. Não, a Bruna, até um pouco antes da gente entrar aqui pra gravar, a Bruna comentou da mala zumbi, né? Hoje em dia você tem malas de viagem que são acopladas com inteligência artificial. E a gente deseja isso. Isso é o mais Entendeu? legal. Imagina, Já tu pensou precisa você não preparar precisar nada. carregar, ela só te segue? Exatamente. Isso. Só que aí você pode, como foi o caso, de você chegar no aeroporto e ter uma mala zanzano lá, que você não sabe de quem que é. Então, assim, o problema não sensacional. é usar novas tecnologias. Inclusive, a gente acha que elas são muito válidas, Sim. né? Automatização de processos, isso daí é muito rico. Mas isso não é perigoso? Porque você imagina, beleza, eu vou automatizar várias coisas. Vai, por exemplo, hoje eu tenho, não sei se isso é um bom costume ou um mau costume, mas em todo lugar que eu vou me cadastrar, quando tem a funcionalidade do quer se cadastrar com a sua conta Google, pum, eu já clico direto. Porque aí já gera uma senha aleatória e tal, até porque também gosto muito disso. Mas será que não é perigoso? Até onde a automatização, vocês acham que pelo menos hoje em dia ela tá viável ou ela tá perigosa? Acredito que na medida em que já tem um processo automatizado, os riscos eles já estão ali inerentes à própria conexão à internet, às próprias ameaças. Então, o cuidado que se deve ter é o próprio privacy by design, by default. Quando tem uma questão voltada como da boneca,
como algum risco que realmente tem ali um prejuízo, um incidente de segurança, é porque no desenvolvimento não houve o cuidado com os requisitos de privacidade. É que ela falou logo no a início, mitigação dos riscos. Então, assim, até que ponto é viável, até que ponto... Enquanto a gente tem novas tecnologias, a gente não sabe, a tecnologia é nova. A gente não sabe quais são os riscos, os efeitos a longo prazo. Então, por isso que, na medida em que cresce, que tem a inovação, que tem a tecnologia, nessa mesma medida vem o perigo, vem os riscos. O que nós temos que fazer? Mitigar. Quando? Depois que está em produção, depois que a boneca já está dentro da casa, da criança? Não. Quando a gente está desenvolvendo o sistema operacional ali, o sistema... Mapeando. Exatamente. No processo Eu costumo dizer que a privacidade, né, e a proteção dos dados, ela precisa ser pensada quando a ideia surge. Então, por exemplo, tive a ideia do projeto novo. Tá, vamos desenhar o projeto. Tá, mas vamos pensar ali no pilar de privacidade e proteção de dados. Mais um profissional, então, que não pode ser esquecido numa squad. Um DPO. Um DPO. Maravilha. Envolvido em todo, inclusive na Europa, nós temos casos, porque cada Estado-membro tem uma autoridade supervisora. E aí uma das autoridades supervisoras, agora não me recordo agora, multou uma organização justamente por não ter envolvido o encarregado de dados nas demandas envolvendo tratamento de dados. Então, sim, respondendo ali tua pergunta ou teu insight, é isso mesmo. O encarregado de dados ele precisa estar envolvido em todo o tratamento de dados pessoais. E eu acho que isso pra gente ver que os conceitos eles não funcionam de forma independente, né? Então, por exemplo, é minha obrigação como líder saber tudo sobre LGPD, sobre proteção de dados? Não, você tem o DPO lá pra isso. Então. Né? Então, assim, você não precisa ir lá e fazer... lógico, seria ótimo que todos os líderes fizessem a certificação de proteção de dados, né? É um ramo muito amplo e aí você tem contato com coisas que você nem imaginava. Sim. Eu tô vendo pela sua cara, assim, de levemente de desespero. Sim, e é total. exatamente esse sentimento, né? Só que é esse o papel do encarregado de dados. O DPO ali dentro da empresa, ele é a pessoa que você vai para tirar dúvidas. Olha, eu tô com essa ideia e eu queria saber se dá para fazer. Às vezes não vai dar para fazer do jeito que você projetou, mas a gente vai achar um outro caminho para entregar o mesmo produto através de um processo diferente. E você tocou num ponto que eu gostaria de entrar agora, que era na nossa pauta, que é de adequação. O que vocês dão de dica aí para quem tá iniciando ou para quem já tá andando, mas também tá desesperado assim como eu, para se adequar? Qual que é o caminho aí? Qual que é o passo a passo? Acho que o primeiro passo não tenha medo da LGPD. Né? A gente sabe que parece aterrorizante, assim, mas não é um monstro de 7 cabeças, né? Acho que o segundo ponto entenda que sua empresa vai ter que passar por um processo de conformidade, né? E para isso, talvez você precise contratar uma consultoria, que foi o que a gente fez. Hoje em dia, a Derserve é nossa parceira, né? Na consultoria. E é isso, você vai precisar de um DPO. Aí acho que a Bruna pode até falar melhor aí desse processo de... Um pequeno webinar agora. De consultoria de adequação. O primeiro ponto é entender o quanto a conformidade ela é relevante para o negócio e para a continuidade do negócio. Então, a partir desse ponto, a alta direção, tendo essa visão, ela tem que também traçar uma estratégia de saber que conformidade com a LGPD não é uma tarefa. Enquanto a legislação estiver em vigor, vai ter que ter processos que vão orientar a conformidade e a demonstração da conformidade com essa legislação. Então, a partir desse entendimento de que não é uma tarefa, aí se criam os processos, e um processo de melhoria contínua, onde nós vamos ter que ter um comitê de privacidade, um encarregado de dados, mapear os processos das áreas, treinar as pessoas, entender quais são, fazer as análises de gaps, entender o que dos processos operacionais estão ou não adequados com a legislação, buscar por uma framework de segurança da informação, como, por exemplo, uma ISO 27001, ou até a própria extensão 27701, que cuida da privacidade. Então, precisa ter essa certificação para estar adequado com a LGPD? Não, mas eu não preciso criar o método mágico de como garantir a segurança desses dados. Reinventar a roda, né? Reinventar a roda. Já tem uma ISO que nos dá esse norte. Então, traz isso para o processo de conformidade e busca a governança. O quanto antes uma empresa tiver essa visão, a alta direção tiver essa visão, mais fácil e mais fluido vai ser de manter esta gestão. Porque a LGPD ela tem que doer agora. Ela é uma legislação. Sim. Ela tem que doer agora. Vamos fazer o que tiver que ser feito neste momento. Depois é gerenciar esse processo. E ela dói, né, Bruna? Dói. Eu acho que eu vou falar isso por experiência própria, né? Nosso primeiro ano de conformidade foi um inferno, né? Sério? Por quê?
Eu preenchi algumas planilhas mapeando processos, não foi fácil. Né? Então é isso, assim, é a questão de você mapear o processo e voltar, às vezes, porque a pessoa não sabe. A gente até falou no último webinar, né? Eu fiz treinamento para os líderes de como preencher aquela planilha, né? Porque é isso, às vezes, mas eu acho que esse processo não precisa mapear. Mas aí é aquele processo que respinga lá no outro setor, e aí você fala, aqui não tem coleta, mas tem tratamento. Porque não importa que se você tá fazendo a coleta lá na área de dados, e aí, por exemplo, o tratamento passa pelo suporte. O processo é seu, mas eles também tratam. Então, eu preciso saber até onde vai o seu processo, aonde começa lá no suporte técnico e para onde ele vai. Até porque você sabe que se, por exemplo, teve alguma falha na parte de tratamento, você não vai vir falar comigo, você vai falar com quem mapeou o tratamento. Exatamente. Entendi. Então, você precisa ter esse cuidado, né? É dolorido? Porque é novo. É tudo muito novo, né? A gente tá aprendendo ainda, né? E é isso, assim, a gente precisa entender que a governança dos dados, ela é para sempre, né? Você não vai fazer o trabalho de um ano, por exemplo, no último encontro que a gente teve, tinham DPOs que fazem um mapeamento a cada 6 meses, e eu só conseguia pensar, gente do céu, como? De 6 em 6 meses, tipo assim, porque às vezes um mapeamento leva 6 meses para ficar pronto. Nossa. Né? Porque não é simplesmente a planilha que você dá lá pro gestor preencher. Tem todo o processo que vai depois disso, né? Então, assim, a importância da adequação primeiro, a lei tá aí, tá válida, nós temos sanções, nós temos um documento de dosimetria e as empresas podem ser autuadas e auditadas a qualquer momento. Tá. Falando nessa parte de treinamento, e aí pensando nessa questão de auditoria, vou até pedir para o pessoal da produção depois colocar todos os contatos, né, de Instagram, de site da Deserve. Eu sou uma pessoa física, sou um colaborador, eu consigo, através da Deserve, buscar treinamento, ou eu preciso falar com a minha empresa para a minha empresa contatar a Deserve? Das duas formas, Regis. Então, enquanto pessoa física que está buscando melhorar na carreira, buscando um diferencial, um crescimento, é uma excelente oportunidade. Facilita, inclusive, para a própria organização. É um profissional que ele já vai buscar, por si só, esse entendimento. Tá. Então, é bom para o colaborador, para a carreira da pessoa, sim, e é bom para a organização. Agora, pode sim buscar para que a organização viabilize isso. Tanto que a gente já treinou times da Coca-Cola, Brasil, a gente já treinou times TRE do estado do Amazonas, então empresas públicas e privadas nos buscam. Tribunal Regional Eleitoral? Isso, pensa na Meu quantidade Deus, de dados. Nossa Senhora. Então, já há bastante tempo, então vem times tanto do setor público quanto do setor privado procurar a Deserve para que se façam esses treinamentos. Legal. E tem as pessoas, sim, que estão buscando um diferencial nas suas carreiras, que são os colaboradores que já entenderam, e às vezes a empresa não entendeu, e ele precisa buscar por essa formação para convencer a empresa de que a empresa precisa buscar por essa conformidade. E aí vem gestores de TI, aí vem pessoas de vários níveis, RH também buscando por treinamento, porque entende que para exercer a sua função, a partir de agora, é extremamente importante ter os conhecimentos em privacidade e proteção de dados. O que acaba sendo um diferencial de carreira também. Sim. Né? Então, e se você não tem por exemplo, esse profissional e você não tem isso implantado na empresa, para tudo, para e vamos fazer, porque tá suscetível a tomar essa multa, certo? Eu acho assim, a gente não precisa parar, né? Então, por exemplo, você não precisa fechar a sua empresa para mapear os negócios, né? Você pode fazer isso aos poucos, né? Então, você precisa, primeiro, entender o que a legislação pede, que foi o que a Bruna falou, né? Então, não adianta, tipo assim, eu querer correr contra o tempo. Se bem que agora seria, acho que, um pouco correr contra o tempo. Porque é isso, né? Você tá suscetível. De agosto, ficou agosto na cabeça. Tem alguma coisa relacionada a agosto? É que agosto de 2021 a gente já tinha sanções que podiam ser aplicadas. Tá. Né? Tá. Só que a gente não tinha como elas podiam ser aplicadas. A dosimetria ainda das sanções não estavam publicadas. Que era questão se era leve, médio, era isso? Isso. Tá. E aí esse ano... Esse ano a gente teve a NPD divulgando recentemente. Que foi a de fevereiro que vocês citaram. A de fevereiro, que aí a gente passou a entender. Tá, então isso entra numa sanção leve. Isso é médio, isso é grave. Né? Porque a gente tem essa questão. Uma empresa, por exemplo, que faz tratamento de dados pessoais só, ela tem que ter um tipo de preocupação. Tá. Se ela faz tratamento de dados pessoais sensíveis,
a preocupação é redobrada. Você está falando de, por exemplo, dados de saúde, né? Dados de biométricos, né? Referente à religião, referente a sexo, à orientação sexual. Então, o cuidado, ele precisa ser maior. Inclusive agora, aí vem uma notícia para todas as empresas, né? Preocupante ou não. Recentemente, nosso presidente, atual presidente, ele sancionou uma legislação que obriga as empresas a coletarem dados de etnia, né? Dados que vão também ser de raça. Sim. Para o contrato de trabalho. Então, assim, não tem hoje uma empresa que não faça um tratamento de dados pessoais sensíveis. E nós temos que ter uma formação de controles de segurança das informações, porque aí, com esses dados, a empresa é obrigada a tratar. Sim. Por uma finalidade que não é de contrato de trabalho, em tese, porque uma legislação exige. Exatamente. E todo um mecanismo de segurança da informação, porque imagina se essas informações vazam. Então, assim, nos colocou, enquanto empresa, numa situação em que nós temos que olhar muito forte para isso, porque tem os dados que nós desejamos tratar para o negócio, então, próprios ali para os processos, mas tem agora os dados que uma legislação obriga, que são os dados sensíveis, e que a gente tem que ter todo um controle de segurança também. Pensa o quanto isso pode ser custoso para uma empresa, mas também não tão custoso ao ponto de ser algo reativo. Sim. Né? Porque quando a empresa entra numa esfera de reação, bom, se eu tiver uma sanção, eu vou agir. Se eu tiver uma infração, eu vou agir. Se eu tiver alguma penalidade, aí sim eu vou agir. Ela deixa com que, ela se dá o luxo com que o acaso faça com que ela busque um programa de governança. Mas sendo que agora, nesse momento, se a empresa não passou por nenhum desses prejuízos, ela só realiza o tratamento de dados pessoais sensíveis, ela tem a chance de organizar e priorizar onde que vão os investimentos, priorizar os treinamentos das pessoas, priorizar a mudança da cultura e ter essa visão de longo prazo para que, se acontecer um incidente ou uma infração, ela consiga, inclusive, ter mecanismos para se defender de que ela teve boa fé no processo de conformidade. Tanto que toda essa legislação da dosimetria das sanções, o que é levado em consideração? A boa fé. A legislação leva em consideração a boa-fé. De que forma? Um programa de governança em privacidade e proteção de dados. Implantado então, eu vou... inclusive, essa questão do ser preventivo e não reativo é um dos conceitos ali previstos no Privacy by Design, né? Então, por exemplo, talvez esse seja o pior posicionamento que uma empresa pode tomar. Essa questão de ser reativo. A lei é muito nova, a gente não precisa se preocupar com isso agora. Não, muito pelo contrário, né? Porque é isso, a gente tá falando, se a gente pensar no pior cenário, a gente tá falando de 50 milhões por infração. Então, assim, eu não sei, mas eu acredito que a maioria, né, a maior parte das empresas, com uma sanção de 50 milhões de reais, provavelmente fecha as portas. Né? E aí você tem isso, né? É o pensar nos seus colaboradores também. E aí, tipo, às vezes por uma coisa que você podia ter prevenido antes, né? Você tá mandando seu quadro inteiro embora. Por quê? Porque por um descuido. E é óbvio que a lei não tá olhando se é pequeno, médio ou grande porte a empresa. Exatamente. O olhar é o mesmo em cima de todo mundo. Caramba. Existe uma regulamentação para os agentes de tratamento de pequeno porte. Mas não é uma isenção. Então, quando a Lari diz assim, a lei tá olhando pra todo mundo, não é porque tu é agente de tratamento de pequeno porte que tu vai ser privilegiado de não ter que buscar por uma adequação. Pelo contrário, a legislação, ela vai ter... Existe uma legislação adaptada a esses agentes de tratamento de pequeno porte para que eles consigam tratar os dados pessoais dentro dos seus esforços, ter os controles de segurança, mas sem aquela desculpa, né? Olha, é que eu faço tratamento de dados que não são volumosos, ou eu não trato dados sensíveis. Então tem toda uma verificação para que a empresa se enquadre nesse conceito de agente de tratamento de pequeno porte, mas para que ela siga conformidade também. Então não tem para onde fugir. A gente tem que encarar de frente, como diz a Lari. Aceitar que a LGPD ela pode ser inclusive positiva. Sim. Nós temos um cliente que é a Cionet, que atende grande parte do mercado automotivo no Brasil também, na Lari. E a Cionet, além de buscar por uma adequação, eles criaram um portal de atendimento ao titular dos dados para que o concessionário consiga atender o titular.
Mas para isso, o concessionário, ele precisa buscar a adequação. Por quê? Sim. Porque a Cionet, ela automatizou uma comunicação, facilitou para que o processo ele seja automatizado. Mas não foi lá e fez a conformidade para o grupo de concessionários. A empresa precisa buscar isso. Né? Então, é algo muito importante. Autoavaliar. Autoavaliar está buscando essa conformidade já há bastante tempo. Nós podemos dizer, estamos em conformidade com a LGPD neste momento. Por quê? Neste momento? Porque é um processo de melhoria contínua. Então, as ações, elas não param. Mas já tem muitos... Já passamos por algumas fiscalizações onde... A gente já passou por diversas auditorias, por exemplo. E eu acho que é isso, assim, por mais que seja trabalhoso no começo, quando você passa por uma auditoria, você tem a documentação pronta. Né? Então você é auditado? Eu vou te mostrar, então, aqui como eu protejo meus dados, né? E a gente... E é isso que eles querem ver, né? Exatamente. Então, é isso, assim, eu acho que talvez a mudança de cultura seja um pouco também da empresa, de pensar que a LGPD não vem para barrar nenhum negócio, né? A LGPD não é uma lei absoluta, né? Inclusive, ela não está acima de nenhuma outra legislação, né? Porque, por exemplo, a gente tem a questão do e-social no RH. O e-social, ele pede o armazenamento de determinadas informações e determinados dados pessoais por conta da legislação da Convenção de Leis Trabalhistas. Sim, a né? FGTS, INSS, Exatamente. etc. Então, eu não posso chegar no meu RH e falar, olha, paga tudo. Não é assim que funciona, né? Então, foi o que a Bruna comentou no começo, né? O titular, ele não é um super-herói munido de muitos poderes, né? Ele tem direitos, mas ele também tem deveres. Que eu ia até perguntar o seguinte, a gente falou muito aqui do ponto de vista empresa, vamos falar do ponto de vista pessoa. Como que eu faço, por exemplo, eu não quero que o meu dado da droga XYZ, farmácia, né, drogaria XYZ, fique com o meu CPF. Eu vou chegar lá, Super-Homem, e falar, eu quero que vocês deletem meu CPF. Como que funciona isso? Então eu posso falar, porque na turma do mês passado, a gente teve, inclusive, uma pessoa responsável pelo compliance da Farmarcas, que é a maior associação das farmácias no Brasil. E eu comecei a ter um entendimento um pouco melhor de como que isso funciona. Então, assim, poder... o titular dos dados conseguir questionar uma organização, super válido. Então, até solicitar. Eu gostaria que esses dados eles fossem apagados. Quero que excluam os meus dados. Ele pode fazer essa solicitação, mas não significa que a empresa ela vai seguir com essa solicitação. Então, de um lado, o titular ele tem que entender que, de um lado, existem os direitos dos titulares dos dados. Do outro lado, as vontades. Às vezes elas coincidem e a empresa pode seguir, mas às vezes não. Então não é por uma vontade de querer que aquele dado ele seja eliminado que a empresa ela tenha que seguir. Tu tem o direito de exercer essa solicitação, mas a empresa pode ter que manter aqueles dados... Por algum motivo. Por cumprimento de obrigação legal regulatória, por execução de um contrato, por conta até mesmo, né, Lari, do próprio... dos próprios direitos que a empresa exerce, né? Então o exercício regular de um direito. Então isso tudo faz parte de opções que a empresa tem de manter aquelas informações e às vezes até obrigações. Então não significa que enquanto titular dos dados vai solicitar ali a exclusão de um dado que realmente a empresa ela vai eliminar aqueles dados por completo do banco de dados. E você falou de questões regulatórias, até mesmo pensando aqui em medicamento, existem medicamentos que são do tipo controlado, que a própria farmácia tem que falar com o setor responsável que aquela pessoa comprou aquele medicamento. Como que ela vai deletar a informação daquela pessoa? Eu acho que talvez uma grande confusão, assim, das pessoas, né, que se veem como titular dos dados, é que o direito, ele não é absoluto. Né? Então, por exemplo, eu vou lá... Porque quando você cadastra seu CPF, 99% das vezes é para ganhar o desconto. Sim. Né? E você tem o total direito, por exemplo, não só pedir a exclusão daqueles dados, mas perguntar, né, ou solicitar para essa empresa que dados estão sendo tratados e como eles estão sendo tratados. E aí, depois desse retorno, aí talvez falar, olha, não concordo e eu quero a exclusão dos meus dados. E aí, é o que a Bruna falou. Existe uma diferença entre o querer e o poder, né? Às vezes eles convergem? Sim. Às vezes não. E é por isso que a gente tem as 10 bases legais de tratamento de dados. Justo. Importante, né, Regis, que o titular de dados, hoje, ele tem que ver a Lei Geral de Proteção de Dados como algo também que viabilize, às vezes, as próprias, os próprios entendimentos. A gente, por exemplo, atende empresas que são do varejo. E aí, vai lá o titular, cliente da loja, compra o equipamento. E ele precisa que esse equipamento ele seja entregue na casa dele.
mas aí ele não quer dar os dados de endereço, por exemplo. Então são pontos absurdos, assim, que vão conflitar, inclusive, com a própria intenção do titular dos dados. Então o titular, ele também tem que ser, a gente brinca, né? Ele também tem que ser um ser que ele vá pensar a respeito da coerência dos pedidos e das solicitações. Porque toda empresa ela precisa ter um aviso de privacidade, preferencialmente publicado no site da organização. E é ali que vem a instrução, como que o titular dos dados ele faz para exercer os seus direitos perante aquela organização. Ou seja, recebi meu produto, tudo certinho, aí sim eu posso pensar e falar, olha, para que vocês vão ter meu dado agora? Agora vocês podem, eu quero solicitar a exclusão, e aí vai nesse ponto para ver se vai convergir essa solicitação com realmente essa execução. E aí o encarregado de dados pode te dizer, escuta, tu recebeu uma nota fiscal? Então eu vou manter os seus dados aqui por pelo menos 5 anos para a finalidade de cumprimento de obrigação legal. Entende? Entendi. Mas eu não quero receber anúncios. Então, aí já entra num outro mérito, de uma finalidade com os mesmos dados. Por isso que o apagamento total dos dados, ele vem, Regis, mais no sentido até mesmo de sanções. A gente fala muito da multa, mas uma das sanções é o bloqueio do tratamento dos dados, do banco de dados, e também a eliminação completa dos dados. E aí, normalmente, isso só vai acontecer se aqueles dados ali eles foram originados de forma ilícita dentro do banco de dados. Maravilha, perfeito. Até porque você tem outras maneiras, né, de excluir esse dado, por exemplo. Você pode anonimizar ele. Né? Então, eu não preciso mais dos seus dados pessoais, mas eu preciso desse log aqui registrado na minha plataforma. Por exemplo, vou usar o Autoavaliar de exemplo. Né? A gente transaciona carros pelo nosso site. E aí, talvez, pode ser que, eventualmente, um comprador fale, olha, não quero mais que meus registros fiquem aí com vocês. Só que a gente usa essas informações, talvez, para alimentar, por exemplo, a tabela Autoavaliar. Sim. De quantos carros daquela determinada marca, daquela determinada versão são transacionados por mês. Então, eu não preciso do dado pessoal, não preciso da placa do carro dele. Mas eu preciso da informação ali do logzinho que veio junto com essa placa. Então, eu posso manter isso. Eu não tenho mais dado pessoal, mas eu tenho esse log. Então, existem... A LGPD, ela te dá maneiras de trabalhar, né? Ela nunca vai inviabilizar o negócio. Ela nunca vai inviabilizar o projeto ou o processo. Ela só vai tornar ele mais seguro. Perfeito. Dito isso, considerações finais? Precisamos nos adequar enquanto profissionais, enquanto organizações, e enquanto encarregados de dados, sempre buscar um melhor conhecimento e comprovar esse conhecimento e lutar pela conscientização. No fim das contas, não deu tempo do governo, por exemplo, educar o titular dos dados. Isso ficou muito para as empresas realizarem através da comunicação com o titular. Então, quando um titular dos dados ele entra em contato com a empresa, ele questiona sobre seus direitos, ele questiona sobre o tratamento dos dados, acolhe esse titular dos dados e educa ele. Porque ele poderia ter ido direto fazer uma denúncia para a NPD. Só que se tu não tem um processo claro de atendimento ao titular dos dados, isso pode gerar, inclusive, um afastamento desse titular e não uma proximidade. Então, quanto antes tiver uma visão do que fazer, como fazer e com quem contar, pode contar com a Deserve, por exemplo, Ótimo. Melhor para o negócio, melhor para os titulares e também para os colaboradores, enfim, que também são titulares dos dados. Transparência. Né? Acho que depois dessa fala da Bruna ficou difícil complementar alguma coisa, mas eu acho que é isso, né? O conhecimento é a chave de tudo. Né? A gente tem um pilar aqui na Autoavaliar que é a transparência, outro que é a segurança e não é por acaso, né? A gente trabalha pensando nesses pilares para atingir um propósito, né? Então é isso, assim, eu asseguro que os nossos processos estão ali adequados à LGPD com as bases legais definidas e no que compete a Autoavaliar a gente trata os dados com muita segurança. Maravilha. Muito obrigado pela presença de vocês e por esse gente. excelente episódio de podcast. Viu? Obrigada. Gostou? Curte aí e comenta. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.